Pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Aqui nesse canal vocês têm diversas informações técnicas para aplicar nos seus projetos, né? Sempre convidando aqui os desenvolvedores a participarem e a dividir o conhecimento aqui com a comunidade Embarcados. Muito obrigado a todos. Para os que não conhecem o Embarcados, né? Nós somos um canal que vocês podem trocar conhecimento, publicar textos, vir apresentar webinars também. Então, é uma satisfação aí poder participar com vocês no desenvolvimento de projetos, pelo menos de forma indireta, né? Hoje nós convidamos aqui a doutora Elaine Gatto, a Cissa, que é cientista de dados e pesquisadora de inteligência artificial, para apresentar para a gente uma técnica chamada classificação multirótulo, que foi um tema central da pesquisa dela de doutorado. Tá? Ela vai mostrar para a gente essa técnica utilizada em Machine Learning, Deep Learning e Inteligência Artificial. Vocês vão conhecer os conceitos, fundamentos para tarefa de aprendizado supervisionado utilizando classificação multirótulo. Ela vai trazer alguns exemplos de problemas do mundo real que podem ser resolvidos com essa técnica, tá? E as principais abordagens para resolução de problemas multirótulo, tá? E claro, ela vai falar sobre os desafios, né, o tanto de matemática, o tanto de programação e as tendências também para a utilização dessa técnica, tá? Então, eu convido a todos a deixar o boa noite e trocar mensagens aqui no chat, tá? Deixem seus comentários, deixem suas perguntas, porque a gente gostaria de fazer uma interação bem legal aí e nós vamos responder todas as perguntas no final do webinar, tá? Tenho certeza que a professora Elaine, ela já trabalhou bastante com matemática e computação, né? Então ela vai vir aqui falar para vocês um pouco também sobre o tanto de matriz que tem que conhecer de matriz para utilizar essa técnica. Talvez eu esteja enganado, claro. Então, pessoal, esse webinar é patrocinado pela Mouser Electronics, que é nossa parceira aqui no Embarcados. Ela que traz sempre os mais novos componentes e dispositivos aí para o mercado. Então, se os fabricantes homologados da Mouser, eles lançam um produto, a Mouser já tem em seu estoque, assim, já nos primeiros dias de mercado. Então, pode contar aí com a Mouser para os seus projetos e sempre fazer a cotação, né, da sua lista de materiais, que o pessoal tem atendimento, inclusive em português, brasil@mouser.com e também o 0800 da Mouser. Deixa eu chamar para a sala, então, a Elaine. Doutora Elaine, vem para a sala e pode se apresentar. Obrigado. Hello! Oi, Thiago, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Prazer estar aqui, né? Dando esse webinar sobre algo que eu trabalhei no meu doutorado. Então, só para repassar, o título é Resolvendo Problemas do Mundo Real com Classificação Multirótulo, uma introdução, porque o tema é extremamente extenso, né? E, obviamente, que eu não estou aqui para falar tudo sobre o assunto, mas os principais tópicos que podem aí ser interessantes para vocês começarem a talvez se direcionar, se tiver interesse em pesquisar, em trabalhar, né, nessa área. Então, antes de começar propriamente dito assim, o tema, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou bacharel em Engenharia de Computação pelo Centro Universitário de Votuporanga. Não sei se vocês conhecem, fica lá no interior de São Paulo, pertinho de São José do Rio Preto. Eu sou mestre em Ciência da Computação e doutora em Ciência da Computação. No meu mestrado, eu trabalhei com sistemas de recomendação e televisão digital. E no meu doutorado, eu trabalhei especificamente com essa área, então, de inteligência artificial, aprendizado de máquina e classificação multirótulo. Ambos os títulos eu obtive na UFSCar. Então, eu sou cientista de dados, sou pesquisadora, eu sou professora há mais ou menos 23 anos, já ministrei muitas palestras, né, inclusive na Campus Party, no FISL, né, o Fórum Internacional de Software Livre, e eu escrevo vários artigos técnicos aqui no Embarcados, tem vários lá que vocês podem postar, e eu também estou atuando agora mais como pesquisadora convidada na Unesp aqui de Bauru, no grupo que aplica tecnologia em artes, né, no pessoal de design, que é bem legal. Eu também sou cofundadora e líder da comunidade Garotas CBBR.
E quando eu não estou fazendo todo esse mundaréu de coisa aí, né? Eu também gosto de jogar videogame, assistir uns filmes, ver uma série, uns animes, ler uns mangá, jogo vôlei quando dá. E também gosto muito de cantar, tocar meu violão aqui, tá? Então, feitas aqui as minhas apresentações, vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos conceitos, dos fundamentos, vou dar alguns exemplos, como o Thiago já explicou, os desafios, as tendências e as principais abordagens que a gente tem para trabalhar nessa área, tá? Se vocês tiverem perguntas, acho que pode deixar aí mais para o finalzinho para a gente trocar alguma ideia, né? E eu também estou sempre muito disponível no grupo do Embarcados, eu estou lá no Telegram, né? Então vocês podem entrar em contato comigo lá. Então vamos falar primeiro de onde que se insere a classificação multirótulo, né? Então eu trouxe essa imagenzinha aqui, né? E nessa imagenzinha aqui, vocês estão vendo que tem dois retângulos, né, que estão aí marcados de laranjinha, que são os modelos preditivos, que a gente também chama de aprendizado supervisionado, e a classificação, né? Eu não vou entrar em detalhes nos outros, mas aqui basicamente essa figura ela traz os diferentes tipos de aprendizado, né? Entre eles, aqui, então, tem os descritivos, preditivos e híbridos, né, que encaixa-se aqui, então, não supervisionado, semi-supervisionado, e a gente tem também aprendizado por reforço. E a classificação multirótulo, ela é específica aqui dessa área de modelos preditivos com aprendizado supervisionado e classificação. E o que quer dizer isso, basicamente, né? Quando a gente fala de aprendizado supervisionado, quer dizer que existe informações sobre os dados referente, por exemplo, um exemplo clássico para entender a diferença de supervisionado e não supervisionado, né? O supervisionado, geralmente os dados que a gente usa, eles têm rótulos, eles têm categorias, eles têm classes. Então, músicas no Spotify. A música pode pertencer a vários tipos de gêneros diferentes. Filmes na Netflix. Cada filme, série pode pertencer a gêneros diferentes de filmes e séries, né? Então, quando a gente categoriza as coisas e a gente conhece essas categorias, né, a gente pode usar essas informações, esses dados rotulados no aprendizado supervisionado, que é basicamente onde eu vou treinar um modelo para aprender essas categorias, aprender essas classes e depois predizer essas classes, falar para mim, né, para novos dados que vão chegando ali, a que classe pertence, a que categoria pertence, né? Então, é mais ou menos um esqueminha que está aqui, ó, de como funciona o aprendizado, né? Então, a gente tem alguns dados de treinamento que são usados para treinar o modelo. A gente tem aqui a fase de treinamento, que é a fase de aprendizado. Então, existe um modelo aqui baseado em algum tipo de característica específica que vai aprender essas informações aqui. E aí ele vai gerar como resultado um modelo de aprendizado de máquina supervisionado. Esse modelo eu vou utilizá-lo, então, para fazer aí a categorização, a classificação, né, de novos dados, que a gente chama de dados de teste, né, para saber aqui se ele está aprendendo corretamente ou não. É mais ou menos que uma prova que você vai fazer, sabe? Tipo, você estudou o semestre inteiro, aí você tem que ir lá no final do semestre fazer uma prova e saber se você aprendeu ou não. Geralmente, as provas têm gabaritos, né? Então, sei lá, tem 10 questões, tem o gabarito dessas 10 questões, você acertou 7, então, ok, você aprendeu 70% do conteúdo do semestre. Um exemplo, assim, bem simples para entender mais ou menos como que funciona a questão de treinamento e teste dentro do aprendizado supervisionado. E depois é óbvio que você fez o treinamento e o teste, né, desse modelo, você pode averiguar através dessas medidas que vão avaliar essa qualidade, que é essa resposta ou saída dele aqui, que são as classes, né, se está ok ou não. Né? E a gente tem várias medidas aqui que a gente pode usar para fazer essa avaliação. E se tiver ok, você pode colocar aquele modelo em produção. E é óbvio que, a partir daí, você precisa fazer sempre uma manutenção, uma atualização, porque sempre os dados estão mudando, né? Então, entendemos aí mais ou menos o que é o aprendizado. E agora a gente vai entender quais são os 4 tipos básicos de classificação, tá? Então, a gente tem a classificação binária, que é um tipo bem simples. Aqui a gente tem as bolinhas azuis e brancas na classificação binária, que está dizendo para a gente o seguinte, esses dados aqui, né, imagina aí você tem uma tabela bem grande com um monte de informação, e
cada linha dessa tabela é um dado aí que especifica um problema ali que você está resolvendo. Então, essa informação aqui pertence à bolinha azul, essa outra pertence à bolinha branca. E é isso. A binária é isso. Ou pertence ou não pertence à classe, tá? É o tipo mais básico e mais comum que a gente tem de classificação, tá? Ou pertence ou não pertence. Então, esse carro é branco, esse carro não é branco, né? Essa música é pop, essa música não é pop. Esse filme é de terror, esse filme não é de terror. É basicamente isso a classificação binária. Você só tem essas duas opções, né? No caso da classificação multiclasse, eu tenho várias classes. Então, aquela informação ela pode pertencer a uma dessas várias classes. Então, sei lá, pode ser assim, algo como baixo, alto e médio. Tá? Ou então, alto risco, baixo risco, médio risco. Aí você pode ter preferencialmente, não preferencialmente. Muito daquilo que a gente usa, que vocês veem em formulários, né, que dá os níveis ali para você selecionar, pode ser considerado como uma multiclasse. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do exemplo que eu coloquei aqui, é assim, ou é bolinha azul, ou é bolinha rosa, ou é bolinha branca. É um deles, tá? Não pode ser os três. É um dos três, no caso aqui. Tá? Então, a multiclasse é o seguinte, eu tenho várias classes, mas aquele dado ele só pode pertencer a uma dessas classes. E no caso da classificação multirótulo, é totalmente diferente, né? A gente tem aí já um caso em que, ok, eu tenho esse monte de classes aqui, mas cada informação dessa ela pode pertencer a uma, duas, três, quatro, a quantas forem essas classes, né? Por isso que aqui a gente tem bolinha azul, a gente tem bolinha branca, a gente tem bolinha rosa, a gente tem bolinha metade branca, metade rosa. Por quê? Porque aquele dado ele pode ser só azul, ele pode ser só branco, ou ele pode ser metade de um, metade do outro, ou ele pode ser os três ao mesmo tempo, né? E aí é um caso que a gente já falou lá do Spotify, Netflix, etc., né? Que pode ter vários gêneros ao mesmo tempo. E por fim, e não menos importante aqui, a gente tem, né, a classificação hierárquica, que a gente tem aqui uma hierarquia, tá vendo? Essas bolinhas azuis aqui, essas bolinhas azuis, né, elas denotam que tem um caminho pelo qual é necessário passar a informação. Essa hierarquia vem exatamente, né, da questão de ter uma ordem que tem que ser seguida, tá? Então, um dado pode pertencer a várias classes, mas além de pertencer a várias classes, ainda vai pertencer a um caminho específico. Então, o modelo, nesse caso, ele tem que aprender as classes e tem que aprender esse caminho, tá? E tem muitos casos reais, né, como, por exemplo, em biotecnologia, que isso acontece, né? O caso típico mais comum é o das proteínas, né, em que uma proteína ela pode pertencer a várias estruturas de funções diferentes que geralmente elas estão organizadas de uma forma hierárquica. E classificação de texto também se encaixaria aqui nesse caso, tá? Então, esse aqui ainda é muito mais complicado, com muito mais desafios, é bem interessante. Então, esses são os 4 tipos básicos, assim, que a gente pode dizer que existem de classificação. E aí, eu coloquei uns exemplos só para vocês entenderem como que é, né? Então, a gente tem aqui uma amostra, né, de como seria um dataset, um conjunto de dados de classificação. Então, a gente tem as instâncias que correspondem às linhas, que eu chamo de x1, x2, xm, os atributos de entrada que correspondem às colunas, que são as características daquele dado, né, daquele conjunto de dados, e os atributos de saída, que daí são as nossas categorias, as nossas classes, né. Na classificação binária, a gente vai ter aqui, ó, o y valendo como 0, 1, 0, 1. Na classificação multiclasse, como eu já falei, a gente vai ter os atributos de saída como formato categóricos, como, por exemplo, branco, preto, cinza. E aí esse dado ele vai pertencer somente a um desses, né? E esse Mzinho que vocês estão vendo aqui é o número total de linhas que vai ter esse conjunto de dados. Esse Azinho aqui corresponde ao número total de atributos que vai ter esse conjunto de dados, tá? E aí a gente tem também aqui a classificação multirótulo, que a gente chama de plana, né, e hierárquica, né? No caso da plana, a gente vai ter vários Ys que vão estar representando todas as categorias, então cada um desses aqui vai ter um valor de 0 ou 1. E no caso da multirótulo hierárquica, a gente vai ter algo como isso aqui, ó,
que é 1/2/3, ou 1/3/4, 1/1/1, que isso daqui indica o nível hierárquico em que está aquela informação, né? Como é óbvio, os modelos não conseguem entender isso daqui, a gente precisa converter isso para 0 e 1, né? Então, esse y aqui, ele vai acabar se transformando em vários y's que vai armazenar cada um dos níveis da árvore hierárquica, onde vai estar cada uma dessas instâncias, né? Então, o dataset, ele cresce bastante. Então, a gente converte para 0 e 1 e consegue colocar isso no modelo de aprendizado, tá? Se não fizer isso, fica mais difícil. Então, dados os exemplos, vamos ver aqui alguns problemas do mundo real aí que a gente pode estar resolvendo. Então, coloquei alguns exemplos, depois tem algumas outras publicações, tá? Então, os sistemas de recomendação, eles se encaixam como sistemas multirótulos, assim, né? Porque, se você parar para pensar, tem, principalmente no e-commerce, né? Tem lá muitos produtos, muitos produtos, né? Que eles se encaixam em muitas categorias diferentes. E aí você tem, do outro lado, os usuários daquele e-commerce, né? Que eles compram ou não compram determinados produtos. E os sistemas de recomendação, geralmente, eles recomendam um produto de acordo com aquilo que você visualiza no site e de acordo também com outras pessoas que têm características comuns com você, né? Então, o que você pode fazer, geralmente, é usar um classificador, né, para classificar os produtos do seu e-commerce e depois aproveitar essas predições que foram feitas de classes, né, para colocar e agregar ali na hora de fazer esses cálculos de similaridades entre uma pessoa e os produtos e entre uma pessoa e as outras pessoas que consumiram produtos parecidos com aquele que você consumiu, né? Um outro tipo de problema muito comum também é tagging de imagens, e esse daqui eu acho que todo mundo passa por isso. Não sei, você quer fazer alguma coisa, você fala, eu preciso de uma imagem para pôr em determinado lugar. Eu mesma, preparando outra palestra hoje, eu preciso de uma imagem para pôr aqui, para representar tal coisa que eu tenho aqui na minha cabeça, porque eu acho que fica melhor uma imagem do que talvez um texto muito grande. E aí você vai lá, entra nos sites gratuitos, né, bancos de imagem gratuitos, aí você fala, quais palavras-chave eu vou colocar aqui, né? Tipo, quais palavras-chave eu vou vai me retornar a melhor imagem para o que eu estou buscando, né? Então, essas palavras-chave que a gente usa para buscar essas imagens, elas são os próprios rótulos, né? São as próprias categorias. Então, se você for lá no Pixabay, que é um site gratuito, e colocar lá nuvens e pássaros, ele vai te retornar várias imagens que tem nuvens e pássaros, mas também vai ter outras coisas juntas, né? Porque uma imagem ela é composta de várias coisas diferentes. E cada uma dessas coisinhas que tem na imagem é um rótulo diferente, né? E é interessante notar também que, assim, às vezes vai aparecer lá, você digita nuvem e pássaro. Aí, às vezes, vem vários pássaros diferentes. Nunca vem um pássaro muito específico, porque você não falou qual que era o pássaro, né? Então, ele vai trazer aquelas imagens que foram tagueadas, que foram classificadas, né, por um pássaro genérico, né? Se você começar a ser muito específico na sua busca e essa classificação, esse tagueamento não foi feito corretamente, você não vai conseguir encontrar as imagens que você está procurando, né? Então, esse, inclusive, é um dos desafios que a gente tem na classificação em geral, que é como fazer os tagueamentos corretos, né, dos dados para que eles possam ser utilizados nos classificadores. Então, a gente já falou um pouquinho sobre classificação de filmes, de música, de livro, de texto, notícia, né, porque são todas coisas parecidas, né? Você tem o conjunto de dados com essas informações, em que, só para ficar claro aqui, para a gente não ficar perdido, a gente tem as linhas, que essas linhas vão corresponder a cada uma delas, por exemplo, a uma música. Então, vamos supor que X1 é uma música, X2 é outra música, aqui cada uma é uma música. Esses atributos de entrada que estão aqui, pode ser, sei lá, o ano que foi lançado o álbum, a data que foi lançado o álbum, aí isso pode ser mais específico, o nome do cantor, ou o nome da banda, o nome do artista, o nome do produtor, todos aqueles metadados, né, que existem, que tem muitos metadados que podem ser colocados, né, cadastrados, todos eles são usados como atributos de entrada aqui, tá? Então, todos eles são considerados como atributos de entrada.
E aí você tem os atributos de saída que vão ser 0 e 1, que é justamente onde que ele se encaixa aqui, em quais categorias, né? Então, no classificador, ele vai verificar que esses atributos de entrada do X1, X2, X3, por exemplo, são muito parecidos, então todos eles têm como classe final, por exemplo, 1, 1 e 1 para pop, então é bem provável que essa nova música que está vindo aqui, que tem esses atributos de entrada parecido, também vai ser um pop, tá? Então, a partir desses atributos de entrada, que ele vai entendendo qual é o formato dos dados, para ele falar depois que, olha, esse cara aqui, ele é dessa classe aqui especificamente, tá? Então, fiquem com aquela imagenzinha que eu acho que ajuda bastante, né? E isso se aplica a livros, se aplica a textos, a notícias, os blogs que vocês costumam pesquisar ou publicar também, como no caso do Embarcados, que tem lá, o que a gente vai pôr aqui, por exemplo, no SEO, né? Tipo, as tags que você vai pôr lá para identificar o artigo, né? E isso faz parte também do processo de classificação, tá? Detecção de spams em e-mails, né? Então, a gente tem os filtros de spam, que são usados aí para filtrar o que é spam e o que não é. Então, tipo assim, o conteúdo desse e-mail, será que ele pode ser considerado um spam ou não? Então, isso é inclusive, essa foi uma das primeiras tarefas, assim, que foram surgindo com classificação multirótulo, né? Então, porque ele pode ser ou não um spam, mas de acordo com outras coisas que vêm rotuladas nesse e-mail, né? Não é só o e-mail da pessoa, mas tem também o conteúdo da mensagem que é analisado. A gente pode pensar que cada conteúdo que tem ali, cada partezinha que tem ali dentro daquele e-mail pode ser uma tag diferente, né, um atributo diferente que vai servir para classificar como spam ou não spam, ok? E tem também outras áreas que se encaixam aqui, tá? Como problemas multirótulos. Por exemplo, diagnóstico médico, né? Porque você pode imaginar, não sei, por exemplo, uma doença como câncer, que tem vários tipos de câncer. Então, de repente, uma pesquisa que vai ter lá várias informações de pacientes que foram coletados de um hospital, alguma coisa assim, e que vai determinar qual é o tipo de câncer que aquela pessoa pode desenvolver a partir da análise daqueles dados que foram coletados dos pacientes, né? Então, a gente não tem só um tipo de câncer, tem vários. Então, quais desses atributos que a gente tem aqui de entrada, de características desses dados é que vão levar a XYZ tipo de câncer, né? Descoberta de fármacos, né, medicamentos, então, principalmente as interações entre um fármaco e outro fármaco que existe dentro ali da medicação, né, como que elas interagem e se afetam, né, então, e até mesmo a relação disso com os efeitos colaterais do remédio. Então, se você tem todas essas informações coletadas, você pode colocar isso no algoritmo de classificação e descobrir muita coisa a respeito daquilo e também classificar quais são todos os possíveis efeitos colaterais que determinados fármacos que estão juntos, por exemplo, podem acarretar. Na agricultura também tem a questão do solo, né, os tipos de solo, os tipos de grãos. Então, como separar um grão bom, um grão ruim, eu não entendo muito dessa questão, mas sei até que tem uma startup em São Carlos que tem uma máquina específica lá para fazer separação de grãos, né, de soja, que eles estão pensando em expandir isso para o café, inclusive, que essa máquina, ela determina lá se o grão é bom ou ruim, a qualidade do grão. E aí a qualidade, ela tem vários níveis diferentes, que isso também é como uma classificação multirótulo, porque são várias categorias. Então, energia, astronomia, bioinformática, que eu já falei, finanças, robótica, enfim, todas aquelas situações que vocês imaginarem que a determinada coisa, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Você pode considerar ela como um tipo de problema de multirótulo, né? E, enfim, as outras que eu já mencionei aqui, e a gente também vale mencionar que todas as Big Techs, elas costumam utilizar alguma técnica de classificação multirótulo, né? Então, alguns exemplos mais específicos que eu trouxe, que eu pesquisei, assim, mais atualizados para mostrar aqui. Então, por exemplo, augmentation significa aumentar o conjunto de dados, né, para que se tenha mais dados para que o modelo aprenda, né?
Esse aqui é baseado em técnicas de ensemble que são conjuntos. Então, ao invés de eu usar um único modelo, um único classificador, eu vou combinar vários modelos, vários classificadores, para ter um melhor aprendizado e assim poder ter um nível de predição mais assertivo. Então, dizer com uma maior certeza que essa classe pertence a X, Y, Z rótulos, né? Porque um classificador multirótulo ele vai te dizer todos os rótulos possíveis que é possível, né, pertencer àquela informação. Né? Então, no caso desse daqui, ó, é aplicado para o raio-x de peito, né? Então, por exemplo, o problema que eles estão atacando aqui é a questão de cauda longa, que é quando a gente tem um grande número de classes, né? Só que tem pouca informação, tem poucos dados, tem poucas instâncias para cada uma dessas categorias, dessas classes, né? Então, o que precisa fazer? Não dá para treinar um modelo com poucas informações, porque ele não vai aprender direito. Então, eu preciso aumentar o número de informação referente àquelas classes específicas para que o modelo aprenda e faça a predição correta. Né? Então, eles desenvolveram aqui uma técnica dessa para que o modelo aprendesse melhor e pudesse fazer melhor a classificação dos raios-x. Tá? Um outro exemplo na geociência, né? A questão aqui de ter várias coisas que podem ser utilizadas. Então, eles estão usando Deep Learning. O Deep Learning é o quê? Redes neurais profundas, basicamente, que é um tipo muito específico de aprendizado de máquina, né? Que é baseado lá no conexionista neural, baseado nos neurônios. E a classificação multirótulo também pode fazer uso de uma técnica dessa, né? Existem vários tipos de algoritmos diferentes. Nesse caso aqui, eles estão propondo uma nova abordagem, né, para classificação de cenas no planetário, usando imagens desse Sentinel-2, tá? Então, é um classificador aqui, né, para ser capaz de classificar com eficiência e precisão as condições atmosféricas e as classes dominantes aqui no uso da Terra. Então, tem a ver com sensoriamento remoto e tudo mais. Uma outra também é multilabel data, fusão de dados para dar suporte na agricultura, né? Então, tem várias culturas no território, etc. E eles tratam essas várias culturas ali que tem naquela terra como um problema multirótulo. E aí eles testam as informações que eles têm com vários classificadores diferentes para justamente averiguar, né, quais são essas culturas ali que eles podem cultivar nessa terra, ok? Essas são algumas coisas. Depois, um outro bem legal que eu achei interessante trazer é o Multilabel Deepfake Classification, né? Que é a questão das manipulações faciais, que são muito realistas, que eles chamam de deepfakes, que também encontra-se aí a multirótulo. Daniel, vou responder a sua pergunta depois, tá? Aí, porque daí eu vou falar mais umas coisinhas que talvez já vai ajudar. E meu tempo também está passando, eu preciso correr. Outra coisa legal também são desastres naturais, né? Então, aqui eles também construíram um modelo de Deep Learning, redes neurais profundas, né? Para fazer a classificação de desastres naturais, porque eles consideram que os desastres naturais não estão totalmente desconectados, né? Então, existem relações entre os diferentes desastres, né? E vários desses desastres podem acontecer ao mesmo tempo. Então, isso aqui eu achei super bacana, porque acho que ninguém tinha pensado muito nisso antes. E todos esses artigos que eu trouxe são atuais, né, de 2023 para cá, se não me engano. Então, é uma coisa interessante. Terremoto, furacão, né? Muitas vezes a gente sabe que tem lá o El Niño, que vai afetar o verão aqui no Brasil, o inverno e tal. Então, eles procuraram estudar esse tipo de coisa. E várias outras coisas que a gente tem, ok? Então, quais são os desafios e tendências que a gente tem aqui na multirótulo, né? Então, primeira coisa que eu já mencionei um pouquinho, que é a questão da dimensionalidade. O número de atributos de entrada e o número de atributos de saída, que geralmente são muito grandes, né? Então, sei lá, tem 1000 colunas de atributos de entrada, que são as características, e mais umas 2000 colunas de rótulos, que isso é super comum, né? Só que daí tem mais, sei lá, 2 milhões de linhas. Como que você trata isso, né? Como que você consegue rodar um algoritmo para isso? É muito difícil, né? No meu doutorado eu tive problemas com datasets que tinham lá 100 rótulos, né? Porque você precisa de muito processamento e muita memória. Então, você precisa lá de um servidor remoto, um cluster remoto que tenha capacidade para rodar tudo isso e rápido ainda, né? Porque hoje é tudo para ontem, né? Então, assim,
o que a gente precisa fazer, né, nesse caso aqui? Para resolver esse problema da dimensionalidade, que é chamada da maldição da dimensionalidade, a gente pode escolher alguns dos atributos de entrada, né, para usar nesse modelo. A gente pode selecionar algumas das instâncias e não todas. A gente também pode extrair alguns atributos, né, e pode, não sei, de acordo com o tamanho, você pode pegar um pedaço desse dataset, fazer uma amostra que seja bem representativa do problema. Por exemplo, você percebe que tem muitas informações extremamente parecidas no seu dataset, então você pode, ao invés de usar todas elas, você usa algumas, né? E aí você diminui a quantidade de linhas, e para diminuir a quantidade de colunas, só fazendo mesmo uma seleção ou extração dos atributos. Quanto aos rótulos, é difícil deixar eles de fora, você tem que deixar eles porque tem que ser feita a predição do rótulo, né? E a gente tem a escalabilidade, processamento, como eu falei, né? Então, geralmente o pessoal costuma dividir, né, o problema em vários subproblemas. Então, ao invés de aprender todos os rótulos de uma vez, aprende pedacinhos de rótulos e depois junta, que é uma coisa que eu vou falar também, né? E o desbalanceamento, que é a questão de que a gente às vezes pode ter muitos dados para uma classe e poucos dados para outra classe, né? Então, a instância pertence à classe do problema, ela é chamada de positiva. Uma outra instância que não pertence à classe do problema, ela é chamada de negativa. Por isso aqui eu coloquei instâncias positivas versus instâncias negativas, né? Então, como exemplo, um dataset com milhões de instâncias aqui tem apenas 20% que pertence a uma classe, e 80%, 20% pertence a uma classe, e o restante 80% não pertence, né? Então, você, por exemplo, isso daí quer dizer que 80% do teu dataset não tem uma classe. Então, como que você resolve esse problema? E aí que entra a parte de aumentar as informações, de tomar cuidado com o impacto no aprendizado, com o overfit e underfit, que é quando você aprende demais ou aprende de menos, né? E aí criar instâncias artificiais ou sintéticas para ajudar no aprendizado, né? E aqui um exemplo, né, de como que seria no multirótulo, que a gente tem aqui as instâncias, x1, x2, tal, o ATT1, né, até o 4, e tem o y1, 2, 3 e 4. 4 rótulos aqui, a gente tem zeros e uns. A gente tem que, na verdade, aqui, os rótulos são combinados. Então, aqui no x1 eu tenho 0, 1, 1, 0, né? E aí ele vai virar isso aqui, y2, y3. Aí você tem o x2, 1, 0, 1, 0. Ele vai virar y1, y3, né? Então, isso é a combinação de rótulos, né? Que daí você pode pegar só as instâncias positivas que valem 1 e trabalhar só com elas, separar, aprender só elas, ou você pode pegar só as separadas 0 e aprendê-las também, né? Então, tem várias coisas assim que podem ser feitas. E o famoso label skill, né? Que é quando a gente tem um número muito alto de instâncias que estão associadas a esses conjuntos de rótulos frequentes e não frequentes, né? Então, a gente tem mais esse problema também no multirótulo, porque até o slide anterior são problemas comuns a todos os tipos de classificação. Na multirótulo, a gente tem ainda mais esse problema aqui desse slide, tá? E por fim, a gente tem as correlações entre rótulos, né, que hoje está muito em alta, que é como a gente pode identificar, capturar, aprender a explorar as relações que existem entre os rótulos e utilizar isso a favor do modelo aprender melhor aqueles rótulos para poder predizer melhor aquele rótulo, já que isso é uma característica natural do dataset multirótulo, né? Então, se eu conseguir, predizer um rótulo que ele quase nunca é predito, só porque ele tem uma conexão com outro rótulo, isso já dá um ganho muito grande no aprendizado. E isso, inclusive, foi das partes aí do meu problema da tese, do meu doutorado. E aí a gente tem as tendências, né? Então, o Extreme Multilabel Classification, que é quando a gente tem um número enorme de rótulos, né, a ser tratados, ok? Aí já não se chama mais só multilabel, se chama extreme, porque são muitos mesmo, né? Torna-se muitas vezes até intratável. Outro problema é a rotulagem dos dados e a Partial Multilabel Classification, que é aquela questão que eu falei para vocês da anotação do rótulo. Vamos supor que vocês coletaram dados de algum lugar e agora tem que rotular. Então, isso é verde, azul, amarelo, preto, não sei. Quem é que vai fazer essa rotulação? Quem for fazer essa rotulação é um ser humano, ele provavelmente vai errar em algum momento. Então, tem muito desses problemas também, porque nem sempre os dados são coletados de forma rotulada, eles não aparecem assim magicamente com os rótulos, né? Alguém tem que falar, olha, isso daqui
é preto, isso aqui é branco, isso aqui é azul. Geralmente é um especialista. Então, nesse processo de rotular os dados, pode haver rotulagem errada. E aí, o modelo vai aprender errado, porque provavelmente o ser humano errou, né? E isso entra a parte dos partial multilabel, que é justamente, esses dados que a gente tem aqui estão parcialmente rotulados. A gente sabe que essa parte aqui foi rotulada certa, essa parte aqui está rotulada mais ou menos, tem alguns erros, e essa parte aqui não está rotulada de jeito nenhum. E aí entra essa questão, então, de aprender parcialmente os rótulos, para poder classificar essa parte que está faltando, e aí então fazer um outro modelo para fazer definitivamente a classificação. E a gente tem também o clustering, que é o agrupamento, né? Então você pode agrupar rótulos. Então, ao invés de aprender todos os rótulos de uma única vez, você vai agrupando em grupos menores, que aí facilita o trabalho. A questão da interpretabilidade, que hoje é uma questão que está pegando muito, né? Então, como que a gente entende o resultado, como que a gente explica o resultado do classificador. Geralmente, árvores de decisão, elas são interpretáveis, porque você sabe quais foram os caminhos pelos quais ela foi passando e escolhendo os nós da árvore, né, para poder dizer, olha, esse aqui é o melhor atributo, esse não é, até ela predizer qual que é o rótulo. E isso não acontece com redes neurais. Redes neurais são caixas pretas, que ela vai te dar um bom resultado, mas você nunca, quer dizer, não vou falar nunca, mas no momento é praticamente impossível explicar como que uma rede neural chegou no resultado. Então, se você usar um modelo de rede neural, seja para classificação multirótulo, hierárquica, o que for, para um diagnóstico, por exemplo, de doenças, como que você vai falar para o médico, olha, o algoritmo deu esse resultado aqui, e aí qual a confiança que o médico vai ter de dar o diagnóstico de fato de acordo com isso, sendo que ele não sabe, não tem ideia de como que se chegou naquele resultado, né? Então, aí entra também a questão da ética, tá? Então, por fim, as principais abordagens que a gente tem, basicamente são duas, né? A abordagem global, que, como eu já mencionei algumas vezes, consiste de aprender todos os rótulos de uma única vez só. Então, se você tem um dataset com 4 rótulos, você vai usar um modelo para aprender aqueles 4 rótulos. Se você tem um dataset, conjunto de dados com 1000 rótulos, você vai usar um modelo para aprender aqueles 1000 rótulos, tá? Essas, na verdade, foram as primeiras a primeira abordagem, assim, que o pessoal começou a desenvolver, né, que é justamente, pega um modelo existente, tipo uma árvore de decisão, e transforma ela num algoritmo novo para aprender todos os rótulos de uma vez só. Ou então pega um algoritmo probabilístico e coloca ele para aprender vários rótulos de uma vez só. Então, pega o que tem lá na classificação binária, basicamente é isso, os modelos que existem lá, e faz com que eles sejam capazes de aprender todos os rótulos de uma única vez, tá? Só que daí, nessa abordagem global, tem o problema de que, como ele aprende todos os rótulos de uma única vez, ele provavelmente não vai pegar todas as conexões que possam existir entre os rótulos ou entre os atributos de entrada, né? Ele não vai aprender direito essas conexões, porque são muitas. É um aprendizado global, ele vai ali pelo todo. Então, às vezes, tem alguma conexão mais próxima, assim, que ele não vai pegar, e talvez essa conexão mais próxima ali entre as informações seja justamente crucial para predizer um rótulo, tá? Então, esse desenho que tem aqui, né? Então, tem um dataset multirótulo, a gente divide treino, validação e teste dependendo do caso, né? Aí você tem o classificador aqui que vai te dar os resultados, né? E aí, esses resultados você vai avaliar com algumas medidas e decidir se aquele modelo é bom ou não. E aí, tem aqui algumas abordagens, eu tirei isso da minha tese, tá? Que está disponível lá no repositório do OfficeCar, tem os links, acho que no final. Então, a gente tem árvore de decisão, redes neurais artificiais, máquinas de vetor suporte, instâncias probabilístico, evolucionário, associação, entre vários outros que vão surgindo, né? E aqui eu coloquei o nome de alguns, que são os mais conhecidos. Então, BPMML, redes neurais, o GA, que é evolutivo, o MLC4, nossa, inglês e português, maravilha. São árvores de decisão. O MLKNN é baseado nos vizinhos mais próximos. Aí tem o MMAC, que é associativo, né? Tem um outro evolutivo, né? Então tem o SVM. Então, para cada um deles tem sempre um modelo mais específico para multirótulo. E aí a gente tem a abordagem local, né? Na abordagem local, o que a gente vai fazer? A gente divide o problema
para ser aprendido um rótulo por vez. Ou seja, a gente transforma o problema multirótulo em um problema binário. Basicamente é isso. Então, se tiver 4 rótulos, eu vou precisar de 4 modelos, né? Um modelo para cada um dos rótulos que tem ali, classes, né? E depois eu vou juntar as predições que foram feitas pelo classificador e verificar qual foi o resultado final. Se eu tiver 1000 rótulos, eu vou aprender 1000 classificadores que vão aprender rótulos específicos e depois eu posso juntar essas predições e verificar o resultado final. Essa é uma abordagem boa e ruim ao mesmo tempo, porque de acordo com a literatura, a classificação binária ainda é a que tem a melhor performance, o melhor desempenho dentro de todas elas, tá? E eu consegui, de certa forma, na minha tese, isso também acontece, né? Os algoritmos de classificação binária, eles conseguem ter um resultado melhor. Só que qual que é o problema? Aprender 1000 rótulos, né? Tipo, 1000 classificadores é muita coisa para você deixar rodando lá, tipo, precisa mesmo de 1000, 2000 classificadores, né? Então, a gente pode ter um outro tipo de abordagem, né? O problema e o outro problema da abordagem local é assim, se eu aprendo todo mundo separado, as conexões são totalmente perdidas, né? Então, se eu tiver conexões de dados desse rótulo com esse, o modelo nunca vai descobrir, ele nunca vai aprender. Né? Então, um rótulo que é difícil de ser predito, mesmo individualmente, ele vai continuar sendo difícil de ser predito, né? Ou seja, o desempenho sempre vai ser baixo. Então, a ideia é o quê? Que a gente tenha uma terceira abordagem, né, para poder malear os dois. Aqui eu coloquei alguns exemplos de algoritmos que existem, são vários. Esse daqui eu peguei da biblioteca UTML para classificação multirótulo, que é para a linguagem R, tá? E tem vários aqui, tipo Homer, EPS, ECC, BR, né? Não precisamos saber detalhes desses modelos. É importante vocês saberem que existem esses modelos que utilizam abordagens diferentes, inclusive, né? Por exemplo, um contra todos, um contra um, que é justamente essa questão. É um rótulo contra todos os rótulos, um rótulo contra outro rótulo, ou seja, um rótulo que considerando o outro, ou um rótulo considerando nenhum outro, né? Ou então é uma hierarquia, como numa árvore, tá? E por aí vai. São várias microestratégias que existem aqui para aprender esses rótulos, ok? E as outras abordagens, como eu mencionei, que pode ser uma abordagem híbrida, que você pode tentar aprender os grupos de rótulos ao invés de aprender todo mundo junto ou todo mundo separado, né? E você pode combinar classificadores para melhorar isso. Então, quando a gente fala de combinar classificadores homogêneos, quer dizer que eu vou pegar 10 árvores de decisão, rodar lá grupos para essas árvores de decisão e depois juntar os resultados e verificar o que deu. Ou eu posso fazer uma combinação heterogênea, né, que é rodar algoritmos diferentes, né, para fazer a predição do rótulo. Só que a combinação de classificadores é um pouquinho mais complicada, porque é o seguinte, vamos supor que aqui nos homogêneos tem as 10 árvores. Aí eu tenho, sei lá, a árvore 1 falou que o rótulo 1 é o certo. A árvore 2 falou que o rótulo 10 é o certo. Aí a árvore 3 falou que o rótulo 1 é o certo. A árvore 4 falou que o rótulo 5 é o certo. Então, cada um desses modelos, ele vai predizer provavelmente um rótulo diferente ou parecido com o de alguma outra árvore. E aí você precisa montar um esquema de votação para dizer, olha, nós predizemos coisas aqui, e a gente precisa chegar no consenso. Qual que é o rótulo certo? E aí existem inúmeros métodos de votação para escolher qual que é o rótulo que vai ser, de fato, o considerado predito, né, para aquelas instâncias, tá? Também dá para combinar técnicas não supervisionadas com supervisionadas, é o caso do agrupamento. O agrupamento é uma técnica não supervisionada, que você pode usar os grafos e métodos de detecção de comunidades, que são bem específicos dessa área de redes complexas, que vai tentar ali fazer um grafo, vai tentar fazer comunidades como grupos, né, de acordo com métodos muito específicos, e depois aprender os rótulos de acordo com isso que foi agrupado, né? E também tem a possibilidade de você aprender, gerar um modelo usando técnicas de sistemas de recomendação. Já tem alguns artigos, alguns autores que publicaram isso, né, de como usar técnicas de recomendação para predizer rótulos, né? Então, isso é bem interessante e curioso. Bom, por fim, é isso. Terminei aqui.
Aqui estão as referências, então eu sugiro muito esse livro aqui, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina, da LTC, do professor André, da Cati, são vários autores, meu orientador também escreveu um pedacinho desse livro, ele é muito bom para aprender a aprendizagem de máquina em geral. Tem um link aqui, e tem também o capítulo 2 da minha tese, se vocês tiverem interesse, que está no repositório da UFSCar, tem um resumo muito bom sobre o tema, já que a gente não tem livros em português específicos sobre esse tema, mas dá para ser uma ótima referência o que tem lá no meu capítulo 2, tá? E tem alguns artigos aqui no Embarcados que eu escrevi, que vocês podem consultar, tá? Então é isso, aqui estão meus contatos. E vou responder a pergunta do Daniel. Posso, Thiago? Não estou ouvindo. Muito obrigado, Elaine. Obrigado pela apresentação. Eu deixei aqui no chat também o capítulo 2 de sua tese, tá? Então o link está aqui para o pessoal clicar e consultar também à vontade aí. Se tiverem dúvida, pessoal, tá aí os contatos da Elaine. Então, teve uma pergunta assim do Daniel. Ele perguntou sobre a diferença de visão computacional e classificação binária. Qual que é, Elaine? Na verdade, a visão computacional é um conjunto de técnicas para você detectar objetos, né, detectar coisas em vídeos, coisas em textos, né, basicamente. A classificação multirótulo ela entra aí dentro, porque quer queira ou quer não, você pode ter vários objetos no vídeo e eles podem ser tagueados de formas diferentes, tá? Então, é até difícil falar assim, qual que é a diferença, né? Porque, na verdade, a diferença é a aplicação, né? A aplicação. Visão computacional é basicamente para você tentar encontrar informação de forma visual, né? E para isso você pode usar técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, semi-supervisionado, de reforço, como classificação binária, multirótulo, multiclasse, redes neurais, árvores e por aí vai, tá? Então, a gente pode dizer que a visão computacional é uma outra forma de você aplicar aprendizado de máquina para um campo muito específico, que é essa mais de imagens e de vídeos, né? E que pode usar a tarefa, né, que a gente chama de tarefa, né, de classificação multirótulo, para ajudar a identificar essas coisas, né, na imagem, no vídeo e por aí vai, tá? Espero que tenha ficado mais claro. Tá joia, obrigado, Elaine. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Elaine, então, esses são seus contatos, né? E você está trabalhando agora em 2 artigos, né, para publicar os resultados do seu doutorado, certo? Isso, exatamente, 2. Eu tenho 2 publicados, né? Tem um na E3E e o outro que eu publiquei foi num evento aqui do Brasil ano passado no Brasis, que esse eu ganhei como segundo melhor artigo da conferência, né? Então, eram quase 200 artigos disputando, eu fiquei entre os 6 melhores e ganhei o segundo lugar, né? Que foi esse que eu utilizei métodos de detecção de comunidade para agrupar os rótulos e depois fazer a classificação. Legal. E eu tenho... Não. Esses outros 2 ainda estão em fase de ser publicados. Beleza. Então, eu vou pedir para você publicar o link desses 2 artigos que você já publicou lá no seu LinkedIn, tá? E vou convidar o pessoal a visitar seu LinkedIn aí para descobrir e ter mais informações sobre esses 2 artigos aí, os resultados da sua tese. Beleza. Então, o Eduardo fez uma pergunta. Você usa nuvem e ferramentas aí de nuvem para seus modelos? Alguma ferramenta em especial? Gente, doutorado, universidade pública, a gente não pode usar ferramentas pagas, né? A gente precisa usar ferramentas open source, a menos que exista uma parceria entre a universidade e uma empresa que essa empresa prefira pagar para usar aí um cluster da AWS, da Amazon, da Microsoft ou do Google, tá? Então, assim, se não existe essa possibilidade, a gente tem que usar tudo servidores nossos, né? Então, no meu doutorado, o que eu usei foi o cluster da UFSCar, que era baseado em Docker, mas basicamente era um espaço lá em Linux, né? Que eu colocava meus experimentos para rodar lá de forma paralela. O que eu precisei fazer para rodar meus experimentos foi
criar um ambiente de apptainer, antigo Singularity, né? Então eu criei um container, apptainer, com uma máquina virtual Linux, com suporte a Java, Python e R, né, que eu precisava para executar meus experimentos. E aí, conforme tinha os nós disponíveis, né, eu conseguia executar. Então eu colocava, às vezes, 100 experimentos para rodar num dia, eles ficavam na fila, e eu ficava esperando eles terminarem a execução. E aí eu usava o R-clone, né, justamente para poder, assim, quando terminasse a execução do experimento, ele mandasse os resultados para mim no meu OneDrive ou no meu Google Drive, e aí nem ficava nada lá no servidor para não gastar espaço da home, não gastar espaço da memória e tudo mais, né? Mas, assim, sendo um servidor público, né, um cluster público, ele não tinha todo o processamento de memória necessário para executar datasets muito grandes, né? Então, fiquei limitado a um número menor de datasets. E também o algoritmo que eu estava usando, ele também consumia muito memória. E, enfim, aí a gente mudou o algoritmo depois e tal, mas eu usei isso, tá? Alguma ferramenta especial, não. Eu usei o R, Python, esse servidor, né? Eu usei RStudio para programar tudo que eu achei mais fácil. E basicamente isso. E mais as ferramentas ali, as bibliotecas do R e do Python para utilizar os algoritmos de classificação multirótulo, do scikit-learn, né? E o UTML também, para fazer lá, rodar os algoritmos e fazer as avaliações, tá? Elaine, o Eduardo fez uma pergunta aqui sobre hardware. Você usou GPU e TPU para os seus modelos ou foi processador comum? Não, meu foi tudo normal. A única coisa que eu fiz foi fazer o código rodar em paralelo, só isso, né? Do resto, eu não usei GPU nem TPU, porque não era o caso, né? Não era o caso, assim, não precisaria, né? Tá joia. Obrigado. Vamos agradecer aqui o Eduardo e o Daniel pela pergunta. Tem uma pergunta do Ruben. Ele pergunta o seguinte: poderia usar algoritmo de clustering sobre os dados para auxiliar na identificação multilabel, metadados? Isso Mas eu fiz isso. Eu fiz exatamente isso. É interessante assim, o que a gente fez na minha tese foi pegar só os rótulos, só o espaço de rótulos, tá? Sem os atributos de entrada. Então tem as características aqui, lá, os atributos de entrada, eles ficaram fora. O que a gente fez foi pegar os rótulos e colocar no algoritmo de agrupamento. E aí identificar as características comuns entre os rótulos para depois, né, fazer a classificação. Você pode, se você quiser, se você tiver o conjunto de dados rotulado e você quiser rodar o cluster nos atributos de entrada, você pode, não tem problema. É só você tirar os rótulos fora. E você pode fazer, por exemplo, um agrupamento nos atributos de entrada e outro agrupamento nos rótulos e depois combinar tudo. Então, hoje em dia, isso é muito comum, né? Você misturar essas técnicas aí. Então, dá sim para fazer, tá? Tá joia, obrigado, Elaine. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Obrigado, professor Elaine, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Então, vou pedir para você, então, postar no seu LinkedIn os 2 artigos, né, os links lá originais, de onde foram publicados. E também o capítulo número 2 de sua tese de doutorado. Eu deixei aqui para o pessoal, mas aí você faz uma publicação lá para o pessoal e eles consultam. Pessoal, aí, ó, tá na tela, tá? O LinkedIn aqui da professora Elaine, marquei aqui para vocês, tá? Então, fica aí, é o Elaine Cecília Gatto. Tá? Então, muito obrigado, Elaine. Eu vou abrir agora, então, um espaço para você dar as suas palavras finais aí para o pessoal. Bom, eu agradeço o pessoal do Embarcados Convite, eu agradeço todo mundo que participou. Recomendo que se atualizem, né, nessa questão de utilizar diferentes áreas de inteligência artificial, que na verdade é o machine learning em seus projetos, porque é o que está pegando agora. Né? Eu mesmo já estou tentando aprender um pouco de IA generativa, porque já é uma outra coisa que também dá para usar com multirótulo e tudo mais, e a gente tem que, né, meio que ir se atualizando para não ficar para trás. Né? Então, desejo boa sorte para todo mundo, desejo que todo mundo consiga aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. Então é isso.
Obrigado, Elaine. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado pela sua disponibilidade em fazer, né? Adaptar uma aula aqui no formato de webinar para a gente, tá? O pessoal gostou bastante aí, estão deixando comentários. Daqui a pouco eu vou ler o comentário de todo mundo, tá bom? Gostaria que você desligasse sua câmera e seu microfone, que eu vou finalizar então o webinar. Muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, obrigado a todos que estiveram aqui, então. Nós temos diversos webinars, estamos preparando eventos online também, tá? Então, nós sempre estamos trazendo conteúdos aqui para desenvolvimento de projetos. Estamos agora aí com um evento online que vai acontecer em breve, que a gente vai unir o mundo de potência com o mundo de motores, com o mundo de sensores. Então vai ser bem legal. A gente vai trazer também, provavelmente, também um assunto relacionado à homologação de produtos. Estamos aí trabalhando também para trazer muito hardware e software aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos, pelo tempo de vocês. O Ricardo disse aqui no chat para a gente, parabéns pela apresentação, muito boa. Então, sigam a professora Elaine, tá? Aqui no LinkedIn dela, que ela vai publicar lá o link da tese e também os 2 artigos que ela publicou, tá? Então, tem bastante informação sobre esse tema. No Embarcados tem os textos também que a Elaine publicou, e a gente também convida vocês a distribuírem e compartilharem conhecimento com a gente sobre projetos, principalmente conhecimentos técnicos. Às vezes a gente acha que o que a gente sabe não precisa ser compartilhado, que as outras pessoas já sabem, mas tem sempre gente procurando e a gente pode ajudar aí através de multiplicação, né, de textos ou se não de vídeos. O Adriano cita aqui no chat também, fantástico, excelente apresentação, parabéns. O Vilmar, uma excelente oportunidade de aprendizagem, deliciosa degustação. E o José Inácio, excelente. Obrigado pela oportunidade, o Vilmar disse. Obrigado a todos que estiveram aqui hoje, então, essa noite. Nós voltamos, então, com os webinars de tarde, né? Tem do período da tarde e tem no período da noite também, webinars de comunidade. Agradecer aqui a Mauser mais uma vez pelo patrocínio desse webinar. Falar para vocês que, sem vocês aqui assistindo os webinars, isso aqui também não faria sentido, certo? E a gente gostaria que vocês compartilhassem com a gente os desafios de projeto de vocês, né? Vocês que estão aí no dia a dia, nas engenharias, nos laboratórios, né, trabalhando muitas vezes depois do horário, inclusive nesses projetos aí, que sempre são muito desafiadores. A gente sabe que a área de inteligência artificial, ela demanda muito estudo, muita atenção, né? Mas também exige muita troca de conhecimento entre os desenvolvedores, né, e o pessoal que toma conta aí de toda essa construção em software, né? Como a professora Elaine disse aí, sempre tem necessidade de rotular da fórmula certa, por exemplo, só para citar um exemplo que ela disse. Obrigado a todos, nos vemos então nas próximas lives ou nos próximos webinars. Obrigado, pessoal.